E aí, galera, tô de volta aqui para retomar uma das séries que eu comecei faz um tempo, que são as análises das minhas partidas. É legal comparar porque eu andei analisando as partidas do match do Carlsen e o Karyakin, né, que foi bem legal e é legal ver as ideias, né, entender como que os caras jogam, né, como que, vamos dizer, as coisas que eu avaliei em cima disso, mas durante as partidas é bem diferente, né, porque é claro que eu vou usar esse conceito que eu tenho, mas eu tenho uma atenção muito maior quando eu estou jogando e tem uma limitação de tempo. Né? E você não tem a opção de ficar analisando, você tem que fazer um lance sempre, né? Tem o tempo correndo e cada lance é uma responsabilidade grande. Então estou separando as partidas contra os jogadores mais fortes que eu já joguei na vida, né? Então analisei já contra o Carlsen, contra o Topalov e essa aqui contra o Li Shao, que é um jogador chinês. Ele tem aquele estilo bem característico da escola chinesa, né? Ele joga muito baseado em cálculo, joga para frente, joga um xadrez, vamos dizer, com foco no dinamismo da posição. Né? Claro que ele é um jogador muito completo, né? Ele chegou a 2.740, 2.750, número 10, número 15 do mundo, acho que ele chegou a ser, né? Não sei como que ele está hoje, mas ele está muito destacado aí entre os primeiros do mundo. Claro que é um jogador que entende de tudo, mas o forte dele é o xadrez dinâmico. Então, como criar dificuldades para adversário sempre, em qualquer situação. É um jogador muito legal de acompanhar. Né? Ele não tem um estilo tão compreensível, tão, vamos dizer, posicional como outros jogadores que eu comentei aqui já, como o Karyakin, por exemplo, é um estilo totalmente diferente, mas é muito, muito legal ver as partidas dele também. Né? E eu tive a oportunidade de jogar com ele em 2015, ano passado, no Aberto de Capelle, na França. Um torneio que eu fui muito bem, fiquei em sexto lugar, e ele ficou em segundo, se não me engano. Acho que ele foi... Não, ele foi campeão esse ano. Ele ficou em primeiro lugar. Bom, então eu tinha brancas com ele, o repertório dele é bem definido, ele joga só Grunfeld de pretas e joga só a siciliana clássica, que é com cavalo C6, cavalo F6 e D6. E aí eu passei o dia preparando, não sabia bem o que entrar, porque eu jogo tanto E4 como D4, dependendo do adversário eu tento escolher, né? Aí eu acabei escolhendo uma variante da Grunfeld, que é uma defesa que eu tenho muita experiência de pretas também, né? O que é bom às vezes e é ruim por outro lado, porque você sabe as linhas boas e você acha que está sempre bom para as pretas no caso, né? Porque eu já joguei muito de pretas, já estudei no ponto de vista das pretas, né? Então você sabe as dificuldades do branco, né? De conseguir alguma vantagem ou de mesmo jogar. Então tem os dois lados da coisa, né? Quando você enfrenta uma variante que você costuma jogar bastante. Mas eu achei que era uma tentativa. Aí eu jogar uma variante que eu tinha analisado dentro da Grunfeld. Então D4, cavalo F6, C4, G6, cavalo C3, D5. A ideia da Grunfeld é bem básica, né? Tentar criar algum incômodo no centro das brancas. Né? O lance mais natural aqui seria ser pro D5, cavalo D5, E4, conquistando o centro, né? Parece que as brancas estão muito melhores, só que as pretas têm um jogo muito dinâmico, seguindo com C5, roque e depois cavalo C6 um dia. E não é tão fácil manter esse centro, né? As brancas têm muitas variantes, muitos jeitos de encarar isso. Então, isso é uma ideia bem básica da Grunfeld. Porque a princípio parece uma abertura, uma defesa ruim, né? Porque está cedendo o centro. Mas em compensação tem esse ataque, essa pressão contínua nos peões brancos do centro. Eu joguei cavalo F3 primeiro, bispo G7. E eu joguei bispo F4, que é uma das inúmeras variantes que o branco pode jogar. Roque E3. A princípio bem lógico, porque eu estou tirando meu bispo, jogando E3 e tirando o bispo de F1 depois. Parece um desenvolvimento bem tranquilo. Então, só que o problema é, se as pretas jogarem um lance como C6, que seria um lance normal, as brancas têm um jogo muito fácil. Porque eu jogo bispo D3, por exemplo, ou bispo E2, roque, e tô com as peças bem desenvolvidas, tô pressionando no centro, o branco tá um pouquinho melhor já, né? Essa aqui vira a variante Schlechter, na verdade, que é tipo começaria como mais lava, né? D5 e C6, depois G6. Isso aqui não tem cara de Grunfeld, tá? A Grunfeld sempre vem com C5 aqui, que é o lance que ele jogou. E aqui uma curiosidade, né? Que ele joga Grunfeld, só Grunfeld. E dá pra ver que ele não muda isso mesmo. E eu só percebi que ele se virava muito na hora, assim. Claro que ele conhece as variantes, mas ele não tem medo de entrar nas posições que o adversário prepara. Ele, se precisar, para e tenta descobrir na hora a refutação. Ele não se importa em gastar um tempão pensando. Então ele é um cara que não tem medo de computador, assim, de preparações. Então eu imaginei que ele ia entrar nas linhas que ele joga mesmo e ia se virar na hora.
Então aqui C5 é o lance típico da Grunfeld. Por quê? O conceito básico é que as brancas não estão bem desenvolvidas ainda, na ala do rei, né? Que é o principal, né? O rei tem que estar escondido o quanto antes. Só que para tentar tirar o bispo para F4, né? Que seria um jeito de melhorar a posição branca, eu abri mão de desenvolver a ala do rei um pouco mais rápido. Então qualquer tipo de abertura da posição aqui, né? De confusão no centro, favorece as pretas. Já que as brancas estão com o rei no meio. Se eu jogar um lance com bispo E2, ele vai jogar C pro D4, E pro D4 e vai isolar o peão de D4. Né? Vai capturar em C4 um dia e as pretas têm uma posição muito confortável já. Então as brancas têm que jogar D pro C5 para não deixar isolar o peão. E aqui tem dama A5, que é uma das linhas possíveis também, a linha mais antiga. Mas ele jogou cavalo E4, que é uma linha que eu já joguei também. Né? Aqui tem muita análise, tá? Eu não vou entrar em detalhes das complicações aqui de abertura, porque aí a gente vai ficar uma hora falando disso, né? Mas o conceito do cavalo E4 faz sentido, né? Criar alguma confusão enquanto o branco não rocou. Então, esse aqui é um lance que faz muito sentido, né? Depois tem que calcular para ver se dá certo. Então, tá ameaçando o cavalo em C3, né? Esse cavalo por D5, o bispo por B2, tá caindo. Né? Mas o branco tem várias opções aqui. Então, torre C1 é um lance normal, sustentando aqui o cavalo de C3, né? Bispo E5 também seria possível, tentando anular a força do bispo. Mas aí acho que as pretas trocam e trocam aqui. E mesmo que tá com o peão a menos aqui, as pretas jogam... Não lembro se dama A5 primeiro ou se D por C4 mesmo. E as brancas vão ficar com esses peões quebrados na coluna C, né? Mas como eu falei, eu não vou entrar muito em detalhes de complicação. Eu joguei torre C1, que era a minha preparação ainda. Né? Trocou em C3, B por C3 e dama 5. Então, mantendo a ideia, né? As pretas querem incomodar o desenvolvimento das brancas de algum jeito. Aqui tem cavalo D7 também, que é um lance possível. Tentando recuperar... Na verdade, acho que até aqui também tem cavalo D7. É realmente muito complicado a variante. Mas vamos seguir a partida, né? O cavalo D7 ou cavalo A6 seria um lance para tentar recuperar o peão do C5 com o cavalo, né? Dama A5 é uma tentativa mais direta ainda. E aqui acho que não dá tempo de eu jogar um lance passivo para defender o peão. Do tipo dama D2, por exemplo. Né? Provavelmente já vem um cavalo A6, depois eu capturo em C5 e tá entrando em E4 depois desse cavalo. Só chutando o que poderia acontecer aqui, né? Eu joguei C por D5, ainda na minha preparação. Cavalo D7, né? Porque esse bispo por C3, que seria o lance bem natural, né? Cavalo D2. E claro que se ele trocar tudo é bom pra mim, eu tenho um par de bispos. E eu tô ameaçando um lance do tipo dama C2 aqui, pra forçar ele a entregar o par de bispos. E eu consigo manter o peão do C5, parece, né? Porque eu jogo dama C2 no próximo. E o bispo vai ter que voltar lá pra G7. E eu jogo dama C2, vamos ver se joga cavalo D7. Imagino que dama C2 aqui seja bom. Ameaçando o bispo. E se bispo G7, eu desenvolvo meu bispo de F1 e tô bem, né? Mantive meus dois peões centrais. Então ele jogou cavalo D7, no mesmo espírito, tentando desenvolver o máximo de peças sempre. E aqui eu tinha várias opções de novo, mas eu joguei dama B3. Ainda na minha preparação isso. Eu tava bem confiante aqui. E a curiosidade é que ele já tinha pensado muito até esse momento. Isso é bem engraçado, né? Porque é um cara da força dele e... Você imagina que ele estaria bem afiado nessas variantes todas, né? Mas ele pensou bastante aqui, já tinha gasto uns 20 minutos. E aqui ele começou a pensar. Porque cavalo por C5 seria um lance natural, eu jogo dama... Opa, escapou. Eu jogo dama B4 aqui, que era a minha ideia. Isso eu lembro bem da análise. Porque se ele trocar, eu retomo de peão. Tô com um peão a mais, né? 3, 7, né? Ele tá com 6. 5, 6, 7. E eu consigo desenvolver as peças, né? Então aqui a posição acalma, porque eu troco as damas. Depois eu desenvolvo o bispo de F1. E aqui que foi muito legal. Que ele... Legal assim, né? Legal pra admirar a situação. Ele pensou bastante aqui mesmo. Eu já tinha gasto uns 20 minutos. Ele gastou mais uns 20 pelo menos. E jogou B6 aqui. E esse lance é novidade. É uma novidade, pra vocês terem uma ideia, ela já foi jogada mais 3 vezes, esse lance. E é um lance que ele descobriu na hora. Então muita gente pergunta sobre os chineses, né, como é que eles estão subindo tanto, como é que é o xadrez chinês, a escola chinesa. Ele é um exemplo típico da escola chinesa, né? Muita concentração, assim. Não necessariamente muito estudo vindo de casa,
Claro que ele tem muito estudo, né? Isso é indiscutível, mas o foco não é esse. O foco é concentração e se dar o máximo na hora da partida. E muita confiança, né? Porque eu tô jogando ao toque, né? Então a minha preparação, ele parou pra pensar e falou, vou entregar mais um peão aí. Claro que baseado no conhecimento dele, mas esse é o típico xadrez chinês, assim. A escola deles é muita concentração mesmo. E sem medo de entrar nas complicações. Então, de novo, muitas variantes complexas aqui. C6 era um dos lances possíveis, que eu não tive coragem de fazer, fiquei com algum receio. Cavalo C5 e depois está vindo um cavalo A4 ou cavalo E4, né? Uma coisa assim. E o computador dá umas variantes que o branco fica bem, né? Quem quiser se interessar mais, eu vou colocar, como sempre, na descrição do vídeo a análise em texto para depois olhar em PGN. O branco tem uma linha que o computador gosta, mas aqui eu já parei a análise aqui. Eu achei que minha dama não tem casa direito, vai cair o peão do C3. Tá vindo o bispo F5 também, né? Achei que era sem cabimento nenhum manter esse peão em C6. Mas era interessante. Eu joguei C por B6, aceitei mais um peão. E ele jogou bispo B7. Olha isso, ele entregou mais um peão. Pra quê? Pra desenvolver as peças. Essas partidas de iniciativa você não precisa entender tudo. Né? É muito difícil entender todos os cálculos, mas você entende as ideias do que ele fez para sacrificar o material para jogar com iniciativa. Então você entende a tentativa de jogar pela iniciativa sempre. Essa partida é muito instrutiva. Você vai pegando vamos dizer, esse espírito de sacrificar assim. E sacrificar nem sempre quer dizer dar mate. Quer dizer sacrificar contra o rei, né? Muitas vezes sacrificar é desenvolver as peças. Então esse B7 aqui, eu não lembro se eu estava esperando esse lance. Acho que eu imaginei que podia vir, né? Porque conhecendo ele, eu sabia que ele ia vir com uma ideia muito criativa. Ele jogou bispo B7, ameaçando com em D5, e aqui que foi o primeiro erro de cálculo que eu fiz, né? Eu queria jogar bispo C4 para manter o peão, né? Eu fiquei com receio de cavalo B6, roque, e daí cavalo por C4. Porque se eu jogar dama C4, bispo A6. E cai a qualidade em F1, né? Só que contra cavalo C4 eu jogo dama por B7. Eu tô ganho, né? Porque aí eu tô com 2 peões a mais e acabou, né? Não tenho nenhum problema. Eu esqueci que o bispo estava caindo em B7. E aqui eu conseguiria resolver meus problemas, pelo menos. Né? Ele jogaria a torre C8, por exemplo. E aí bispo E2. Quando o bispo por D5, C4. Tô com um peão a mais ainda. Ele tem muita compensação, meus peões estão fracos, mas segue o jogo, tô um pouco melhor. Eu tenho um cavalo D4, por exemplo, aqui. Pra, enfim, incomodar o bispo dele. E se deixar, eu posso até jogar C5, né? Agora não dá, né? Tá controlado, mas posso tentar avançar esse peão também. Então eu joguei bispo B5, baseado num erro de cálculo. Permiti ele jogar cavalo C5. Ganho um tempo na dama. Dama B4 e A por B6. Então ele não quis comer em D5 de novo, porque ele preferiu retomar o peão de B6, ficar ameaçando em A2 e D5. Então os dois peões no ar aqui, né? Aí eu joguei roque, porque tô com um problema de desenvolvimento aqui. Se eu jogar dama A5, ele come de torre, tá ameaçando todos os meus peões. A ideia é que muitas vezes a iniciativa, o sacrifício de material, ele leva ao quê? Que nem ele fez, né? Claro que eu errei, né? Mas ele acabou me forçando, porque eu senti uma pressão ali, não conseguia escolher a variante certa, me forçando a devolver o material, e ele ficou com uma vantagem posicional agora que a gente vai entender. Então o sacrifício muitas vezes é isso. É você entregar material para conseguir iniciativa, e você não precisa ganhar uma peça ou dar mate para valer a pena o sacrifício. Você pode simplesmente recuperar esse material e ter uma vantagem posicional. Isso é muito importante. Então aqui, depois de A por B6, eu joguei roque, não vi outra opção melhor para seguir jogando. Acabei devolvendo mais um peão. E ele jogou bispo por D5. E agora eu joguei um lance que facilita, na verdade, para ele. Eu devia ter jogado torre FD1, que é um lance que eu pensei bastante, entregando o peão de uma maneira mais tranquila. Porque na verdade eu tô com o peão a mais ainda, né? Eu tava com 3 peões a mais em algum momento, depois fiquei com 2, agora eu tô com 1 só. Então torre F1 atacando o bispo, dama A2 eu pensei, e achei que ele tá um pouco melhor aqui, as peças dele estão bem, né? Mas aí torre D2 e dama B3, por exemplo, torre B1. Isso é a análise que eu fiz depois da partida. Que ele não pode comer em C3, tá caindo o bispo em D5, né? Ele tem que trocar. E eu resolvo um problema do peão de C, né? Que ele consegue pra B4.
E agora eu tô atacando até o bispo de D5 dele. Então ele vai ter que fazer um bispo para F3 aqui, imagino. Ou, uma coisa do tipo, né? Então, mas torre F não era mais lógico mesmo. O jeito que eu joguei, eu entro de cabeça numa posição inferior, que eu não senti que era tão inferior assim. Porque eu achei que, bom, na pior de todas as situações, eu vou empatar aqui, né? Porque eu tô com o peão a mais ainda, tô com um tempo ainda pra fazer. Um tempo pra usar ainda. Mas eu troquei as damas. Torre A5 e C4. Que eu achei que não tinha tanto perigo, mas eu avaliei muito mal essa posição. Ele come em F3, G por F3. E se ele jogar a torre A2, beleza, né? Tá, o material tá igual, tenho até par de bispos. Tenho até um bispo C7 que incomoda um pouco aqui. Eu não vou ter nada a sério, mas... se bem que aqui é chato, né? Porque eu tô ameaçando o peão ali. E não é tão fácil defender, né? Não, mas eu sabia que ele não ia fazer isso. Mas o problema não era esse, né? Era cavalo D3. E eu continuo com o peão a mais, né? Eu defendo com torre C2. Ela tá com a minha torre aqui, né? E quer pegar o meu bispo. Torre C2. E aí cavalo F4. E por F4. E aí minha estrutura tá horrível. Reforçando aquilo que eu falei, né? O sacrifício de peão posicional dele continua até agora. Porque passou tantos lances e ele não conseguiu recuperar o peão ainda. Não que tenha um problema, ele tá jogando muito bem, né? Não conseguiu no sentido que ele conseguiu outras coisas enquanto isso, né? Eu tenho vários peões fracos, né? Esses peões triplicados, então nem se fala. Então essa fraqueza dos peões aqui é muito séria. Esses 3 peões. Então ele pode começar a atacar esses peões de várias maneiras e recuperar pelo menos um. E quando ele recuperar um, eu tô com uma estrutura horrível. Mesmo que é bispo de cores opostas, tem torres ainda, então tem muito jogo, né? E minha ameaça no momento é jogar A4. Porque aí prende a torre dele e eu ameaço jogar um C5. Aí eu faço peão passado. Claro que ele não vai deixar, né? Ele jogou torre A3. Torre E1 pra atacar o peão. De E7. Né? Qualquer troca aliviaria pra mim. E6, torre E3. E torre F A8. Ameaçou o peão de A2. Troquei, rei G2. Bispo C3. Ele quer passar o bispo pra B4. E colocar em C5 mais tarde. Eu não sei se necessariamente em C5, mas ele quer ficar nessa diagonal aí. E esse é o começo do final, bem triste que eu tive que jogar, né? Eu tô com o peão a mais ainda, mas o peão de F4 vai cair. E ele tá muito mais ativo. E a estrutura dele é boa porque limita o meu bispo de casas brancas também, né? Então eu joguei rei G3, rei F8, torre B2. Aqui é uma parte triste nessas posições, é ficar realmente só esperando. E esse é o momento que acontece a maior quantidade de erros. Acho que eu até comentei isso já nos vídeos. Que muitas vezes as partidas são ganhas porque o cara que tá defendendo, ele acaba fazendo alguma coisa, né? Aqui tá difícil. Primeiro que ele quer recuperar o peão aqui rápido. De F4. Né? Um pouco antes eu tive a chance de jogar F5 aqui. Eu não sabia se era bom. Em vez de eu deixar ele comer em F4, eu pelo menos faço ele dobrar uns peões. Mas talvez fosse melhor, porque G por F5... eu fiquei com medo dele me atacar pela coluna G depois, né? Meu rei fica meio estranho. Eu sei que ele não vai me dar mate, mas o rei fica meio... eu achei que o meu rei ficar muito mal. Mas pelo menos a estrutura dele fica um pouco danificada, né? Mas com rei G3 ele jogou lá. Torre B2, bispo D6. E agora ele vai jogar G5 em algum momento, né? Recuperar o peão. Joguei rei G2. Né? No momento, se ele ganhar o peão aqui, eu tenho torre D7 cheque. Que também não é grande coisa, né? Mas ele quis jogar F5 primeiro. Bispo C6. E bispo para F4. E agora se torre D7, rei F6, torre por H7. Imagino que torre por A2 seja muito chato aqui. Porque ele tá vindo com bispo E3, né? E eu teria que jogar umas como rei F1 aqui. E essa posição é bem passiva. Minha torrinha tem que ficar de olho no peão de H, né? Talvez fosse melhor do que a partida, na verdade. Mas eu quis ir atrás do peão de B6, uma linha um pouco diferente aqui. Ele jogou lá, eu joguei esse. Torre B2. Achei que era mais importante ganhar esse peão do que ganhar o peão de H7. Não sei. Tem que analisar, mas esses dois finais são desagradáveis. Aí ele jogou bispo E5. Bispo C7 seria muito passivo, né? Eu acho, pra ele. Aí torre B6, torre A2. Ainda peões iguais. Ele finalmente recuperou o peão, mas não ganhou nada. Só que a minha estrutura tá horrível. Ele vai comer o peão de F2 e esses finais de bispo de cores opostas com torre sempre tem ataque. Não ataque de mate, mas ataques que, tipo, cheques e vai piorando o meu rei, né? Então, torre B7, rei D6 ele jogou.
e bispo D4. Que era o esquema para ameaçar o peão de F2, né? Poderia jogar, de repente, rei G1 aqui, mas aí bispo D4 de novo, não adianta, né? Que tá desagradável a posição mesmo. Bispo D4, torre H7 e G5. Pra tentar deixar o meu rei mais cercado possível. E aqui eu fiz o erro decisivo. Eu ainda tinha vamos dizer, uma micro esperança eu jogando H4 aqui. Pra tentar trocar mais um peão. Porque agora se torre por F2, se G por H4, eu como. E bispo F2 tacando a torre, eu tiro a torre pra cá. Pra não levar nenhum, não levar nenhum descoberto nas casas pretas. E tô bem pior, mas tem chance de empate. Porque eu tô bem pior porque ele pode entrar com o rei aqui e sufocar o meu rei de G2, mesmo com tão pouca peça, assim. Mas é uma ideia, né? E se ele jogar torre por F2, rei G3, eu tô defendendo em F3 ainda. Se ele comer H4, eu como de torre, essa que é a ideia, né? Segue o jogo. Na partida que tá na descrição aí tem umas análises, quem quiser ver. Mas eu joguei torre D7 check aqui e já tava muito sem tempo aqui. Eu tinha gasto muito tempo nesse meio jogo. Torre D7, rei E5. E aqui no desespero eu joguei H4, mas aqui tá perdido já. Porque ele tá ameaçando comer em F2, né? E depois de rei G3 ele vai vir com F4 aqui. Se eu fizer um lance qualquer aqui, né? Meu bispo ficou lá longe, né? Que o problema é que o bispo não tem casa, né, meu bispo? Mesmo que ele estivesse aqui em C6, não estaria ajudando em quase nada, né? Estaria ajudando um pouco porque defenderia peão de F3, pelo menos. Mas ele poderia ser alvo de ataques, de repente, né? Não sei. E mesmo se eu jogasse... É que eu nem tive chance de jogar bispo C6 aqui, né? Esse que é o problema. Ele deixou meu bispo muito fora de jogo. Ele deixou meu bispo totalmente fora de jogo. Interessante como eu consegui montar um ataque, né? Então, com tão pouca peça, assim. Essa partida é um exemplo bem legal de iniciativa. E como sempre dá pra tentar pressionar o adversário, né? Porque a gente tem aquela ideia de às vezes, tá trocando muita peça, não tem nada, vai empatar mesmo. Então esse cara é um exemplo muito bom de como seguir lutando sempre, assim. É claro que aqui ele tinha uma vantagem clara, mas outras posições mais equilibradas eu já vi ele pressionar bastante também. Então joguei torre D7 check, que é ruim, rei E5 e H4. Mas aí torre por F2, eu tentei subir para defender o peão de F3, mas aí ele troca, minha torre não tá mais em H7, né? Check. Rei por H4, torre F3. Ele tá ameaçando prender meu rei de várias maneiras agora, né? É mais que os peões dele estão ajudando aí. Joguei rei G5, torre G3 check, pra mandar meu rei pro canto. Torre C3, pra no mínimo ameaçar com o meu peão, né? Torre C7. Mas aqui eu já sei que eu vou perder, né? E jogou bispo B6. E aqui é uma variante legal, né? Que se eu jogar torre C6, ele me dá cheque, rei H5 e provavelmente rei F6 aqui, né? E tá me dando mate aqui em H3. E se rei H4, rei G7, cheque descoberto, rei H5, torre H3, mate. Viu como dá pra dar mate às vezes? Aí eu joguei torre C8 pra evitar isso, mas ele jogou rei F6 direto e eu achei que tava na hora de abandonar. Porque ele tá ameaçando o bispo F2 e torre H3. Então uma amostra bem legal de como dominar assim, o adversário no bispo de cores opostas com torres, né? Porque meu bispo ali de casas brancas não consegue ajudar na defesa, né? E claro que já tinha problemas de peões, meu rei tava mal, mas é um exemplo legal de como seguir lutando sempre. Então é isso, eu perdi essa partida. Esse torneio foi bem legal, fui bem, de repente analiso outras partidas desse torneio também. Mas na penúltima rodada eu tava na mesa 1 contra ele, eu perdi. E a última partida eu fui contra um grande mestre ucraniano que eu acabei ganhando, por isso eu consegui ficar em sexto, né? Foi bem legal o torneio. Foi bem amargo perder essa partida, que eu tinha preparado bastante ainda, mas o cara jogou muito bem e achou uma novidade no tabuleiro, né? Então quando alguém fala, o cara achou uma novidade na hora no tabuleiro, esse é um exemplo, né? Que é um lance que o cara não estudou antes, mas ele descobriu na hora. Ele achou que era interessante e depois, analisando o computador, realmente concorda que é jogável a ideia dele. Então esse cara realmente... Dá pra ver a genialidade desses caras com isso, né? Os caras, vamos dizer, batem de frente com o computador até, né? Até certo ponto. É isso. Então, comentem aí o que vocês acharam. Não deixem de se inscrever no canal. Até a próxima. Valeu!